Boa tarde a todos. Uma vez que a senhora diretora não pôde estar presente, pediu-me para vos dar as boas-vindas, agradecer à escritora, investigadora, historiadora Raquel Varela, o facto de estar aqui connosco. É para a biblioteca uma honra tê-la aqui para mais uma conversa inserida numa pública que esta biblioteca tem realizado há 2 anos esta parte e que tem trazido algumas personalidades que falam das suas áreas de intervenção, no sentido de nos questionar um debate que seja interessante, profícuo para ambas as partes, uma vez que se pretende que haja também a participação das pessoas que estão a assistir. Desta vez, esta conversa vai ser orientada pelo não menos conhecido escritor Joel Neto, o que também é uma grande satisfação tê-lo aqui entre nós. Por último, queria ter uma palavra de agradecimento para com o Sindicato dos Professores da Região Açores, porque, ao fim e ao cabo, a iniciativa é deles. Nós entramos aqui como parceiros, acolhemos esta sessão, trazendo esta escritora. É a segunda vez que concretizamos uma parceria e essas parcerias, do nosso ponto de vista, são muito proveitosas, porque vão ao encontro dos nossos objetivos, que é trazer escritores, trazer personalidades, porque, ao fim e ao cabo, as bibliotecas são também centros de discussão, de convívio, de partilha de ideias. Da nossa parte, esperemos que a sessão seja do vosso agrado. Passar agora a palavra ao Sr. Presidente. Então, boa tarde. Pronto, em parte já está quase tudo dito. É mais uma parceria frutuosa entre o Sindicato de Professores da Região Açores e a Biblioteca Pública. Agradecer também à Raquel a sua disponibilidade e ao João Neto também. Muito obrigado. E terminava, porque vocês estão ansiosos para ouvir os nossos convidados, não é para ouvir a mim, terminava dizendo que tenho aqui para os docentes, associados ou não, um certificado de participação neste encontro e que, depois de terminarmos, estão aqui e eu posso disponibilizar a todos os docentes, sejam ou não sindicalizados no Sindicato de Associações. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Não sei se isto está a funcionar. Está? Ok. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo, sobretudo. Muitos parabéns à Raquel. É muito difícil reunir uma sala destas, creio, num dia de São Joaninos. Muitos parabéns. Muito obrigado por me teres convidado. Importa a concorrência. Muito obrigado por me teres convidado para tentar não estragar isto. Vamos a ver se eu consigo. Evidentemente ninguém está aqui para me ouvir a mim. Eu vou sobretudo apresentar um bocadinho a Raquel, fazer uma mais ou menos breve sinopse do livro que nos reúne aqui e que é este livro que está ali à venda, chamado Breve História da Europa. E depois vou fazer-te algumas perguntas, mas eu peço aos presentes que, a partir do momento em que comecemos a fazer perguntas, se alguém tiver perguntas que põe o braço no ar, já que estão aqui tantos professores, e vamos gerindo isto mais à medida dos vossos interesses do que dos meus, evidentemente, que é por isso que aqui estamos. A Raquel Varela, como sabem, é historiadora, investigadora e professora universitária, e depois tem tantos qualificativos que eu vou ler alguns até começar a ver os primeiros sinais de desconforto, porque são realmente muitos qualificativos. Ela é Starting Grant da Fundação para a Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, no Instituto de História Contemporânea, Fellow do International Institute for Social History, em Amsterdão, professora visitante da Universidade Federal Fluminense, no Brasil, membro do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx, também no Brasil, avaliadora internacional do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, também no Brasil,
coordenadora do Projeto Internacional de História Global do Trabalho In the Same Boat, Shipbuilding Industry and Global Labour History, e ainda orientadora de vários pós-doutoramentos, doutoramentos, mestrados e bolsas, sandwich. Como autora, publicou mais de 2 dezenas de livros sobre história do trabalho, movimento operário e história global. Publicou quase meia centena, pelo menos na altura desta biografia que eu li. Se calhar agora são mais artigos em revistas com arbitragem científica. É editora da Critique, é fundadora da Rede de Estudos Globais do Trabalho, é membro convidado do Board of Trustees of the ITH, International Conference of Labour and Social History, na Áustria. É, além disso, presidente da International Association Strikes and Social Conflicts. Foi responsável científica das comemorações oficiais dos 40 anos de 25 de Abril. Não sei se alguém já está a mostrar sinais do que é tudo. Recebeu o Standard Prize for the Internationalization of Scientific Production. É coordenadora do projeto Relações Laborais em Portugal e no Mundo Lusófono de 1800-2000, Continuidades e Rupturas. Coordena o projeto Evolução Histórica do Serviço Nacional de Saúde, coordena o projeto Mundos do Trabalho Portuário, etc, etc, etc. Tem um longuíssimo currículo. Em relação a este livro, que aqui nos reúne, Breve História da Europa, da Grande Guerra aos nossos dias, e que é uma edição da Bertrand de 2018, vale a pena dizer algumas coisas que quem percebe mais do que eu sobre isto já disseram, que se insere numa linha historiográfica devedora do trabalho de Howard Zinn e William A. Pelz, ou seja, uma linha que se esforça por combater os lugares comuns. Nós todos sabemos que a história é uma convenção, naturalmente, mas este grupo de historiadores de Carraquel faz parte, tem tentado mudar um bocadinho os pressupostos das convenções sobre que outros têm trabalhado. Pondo, nomeadamente, no centro da narrativa a gente trabalhadora e ainda, são outra classe, os dissidentes, os rebeldes e os radicais. Digamos que ela lê a história a partir do trabalho, das dinâmicas sociais e das lutas dos trabalhadores, incluindo vitórias, derrotas e as relações sociais que cada um desses resultados se estabelece. Aí se encontra a dimensão verdadeiramente estrutural da sociedade. Para ela tem sido frequentemente descrita, não apenas esta obra, mas todo o seu trabalho, como ousado e também marcadamente marxista. É um livro que defende que a Revolução Russa foi a revolução social mais importante da história da humanidade, que, nomeadamente, garante que não foi o New Deal a salvar a economia no pós-Grande Depressão de 1929, embora tenha dado um contributo, mas antes a guerra, em particular a Segunda Guerra Mundial. A guerra, assim, foi a grande resposta à Grande Depressão de 1929. É um livro que combate a ideia de que o nazismo tenha sido obra de um louco, ou apenas obra de um louco, mas antes, sobretudo, uma reação da classe dominante alemã à depressão económica e, correlativamente, um modo de tentar salvar o capitalismo, coisa que, aliás, aconteceu. É um livro que sugere que, mais do que intencional, o Holocausto foi, primeiramente, resultado de uma intenção funcional, servindo-se de judeus, ciganos e homossexuais como mão de obra barata, e é um livro em que se expressa também o temor de que a Europa seja, acima de tudo, uma ideia nascida de dois projetos, de alguma maneira, adversários um do outro, o Estado Social, por um lado, e a União Europeia enquanto instituição, por outro. Sobretudo, este livro tem uma visão: toda a gente tem direito à saúde, à educação, à segurança social, aos transportes públicos, ao lazer, aos limites, ao horário de trabalho, à vida pública, à vida privada e ao lazer, E isso foi conquistado por quem trabalha através de sucessivas revoluções e movimentos sociais e populares de resistência na Europa no século XX.
Segundo o ponto de vista da Raquel Varela, e na sua própria exegese, aliás, feita em entrevista recente à imprensa, e cito, o Estado Social foi a troca que o capitalismo deu a esses movimentos, ao género, vocês vão ter segurança e paz e segurança social se nos entregarem as armas. Diz a Raquel que este pacto é construído após o fim do conflito na Europa e isso chega ao fim em 2008, já tendo entrado em crise a partir da década de 1970. Mas, enfim, é um livro que passa por muito mais do que isto, é um livro que passa por duas guerras mundiais, pelas duas guerras é que nós chamamos mundiais, e que são mundiais realmente, pelas diferentes crises do capitalismo no século XX, e nomeadamente as do início do século XXI, aquelas com que temos lidado, pelas revoluções e contra-revoluções, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, o nazismo e o Holocausto, as frentes populares, a resistência, o Estado Social do pós-guerra, a União Europeia, a Guerra Fria, o maio de 68, a Revolução Chilena, o Eurocomunismo, as revoluções anticoloniais, a Revolução Portuguesa, o conflito no Médio Oriente, o neoliberalismo, a queda do Muro de Berlim, o fim da URSS e o fim do Bloco de Leste, as crises dos movimentos operário e sindical e dos regimes políticos europeus, os problemas demográficos, incluindo as migrações e, por outro lado, a xenofobia e a globalização em geral. É deste livro que estamos a falar, é sobre tudo isto, é uma leitura de tudo isto, uma proposta de leitura de tudo isto, mas eu gostava de começar, Raquel, por um pequeno testemunho que li de uma antiga professora tua, que creio que foi, aliás, quem fez a apresentação no lançamento nacional deste livro e que te descrevia aos 16 anos, sentada na primeira carteira da classe, da turma. Dizia ela que eras uma pessoa alta, como é evidente, com roupas elegantes e, às vezes, de chapéu avermelhado, inclusive com pose aristocrática. Como é que nasce nesta rapariga, se não uma marxista, pelo menos uma mulher com uma consciência social tão marcada? Joel, antes de mais nada, obrigada. Obrigada por estares aqui, pelas tuas palavras. Eu sou uma admiradora enorme da tua escrita e fico tão feliz por nos dares o prazer de escrever para nós. A todos vocês, obrigada por estarem aqui, ao sindicato por ter e à biblioteca organizada esta sessão. Eu fico realmente muito contente. Eu não sei muito bem isto, porque eu tenho mais jeito, apesar de tudo, para fazer a história das revoluções do que a história de a autobiografia, que eu nunca escrevi. E nós temos uma visão muito mítica, não é? De nós próprios também. Felizmente, eu uma vez estava numa sessão organizada pelo Alexandre Quintanilha, à porta fechada, porque ele tinha convidado várias personalidades de origem científica distinta para discutir o que é que a nova medicação, descoberta nomeadamente pelo exército norte-americano, que consequências tem na sociedade, porque aquilo mexe com coisas tão complexas quanto apagar parte da memória das pessoas. Às vezes isso é essencial, isso é extraordinário para que as pessoas sejam funcionais, quando há epilepsias graves ou outra coisa qualquer. E a conversa toda derivou da minha parte, e penso que até na altura do Elísio Somaviel e outros que estavam na mesa, para a gravidade que é mexer, por exemplo, na capacidade de esquecer. Portanto, há uma forma de mexer no cérebro, hoje a neurologia consegue mexer no cérebro ao ponto das pessoas deixarem de ter memória do sofrimento, por exemplo. Passa-se que a nossa capacidade de esquecer é tão importante, por exemplo, para nós sobrevivermos a uma paixão. Quer dizer, nós andávamos a sofrer a vida toda, quantas vezes nós nos apaixonámos na vida e felizmente esquecemos. Portanto, o passado, e conto-vos outra história, eu sou muito apaixonada pelos livros do Oliver Sacks, vocês já leram, é um neurologista que escreve divulgação científica.
E ele conta, nos anos 70, tem uma série de pacientes com muitas demências, e na altura não se sabia tanto das demências, e então ele tem um doente dele, peço desculpa, que vergonha que eu deixei o meu telemóvel aqui a tocar. Jurei que eu tinha desligado. Peço mesmo desculpa. Parei porque... Peço desculpa. Parei porque senão voltaria a tocar. E ele tem um paciente... os pacientes dele estão todos internados porque eles fazem mal a eles próprios. Porquê? Porque eles não têm uma memória correta do passado. E, portanto, ele tem alguns pacientes que só se lembram do que aconteceu há 5 minutos atrás, não se lembram de mais nada. Então, eles não podem sair à rua em segurança, porque as pessoas não sabem quem são, de onde vêm. Depois também tem o contrário, ele tinha um paciente que só se lembrava de tudo até à Segunda Guerra. A partir daí não se lembrava de nada, então o homem estava sempre em guerra. E tinha que estar internado em condições de grande proteção e vigilância, porque as pessoas são um perigo para si próprias. Então, eu acho que todos nós vamos... isto para dizer o importante que é nós sabemos de onde vimos. Porém, eu acho que é mais fácil nós sabermos de onde vimos historicamente, pelo menos nas grandes narrativas, que é aquilo que eu me digo, porque quando nós olhamos para nós próprios, apesar de tudo, nós também criamos uma memória. Eu não acho que os factos são todos, como agora a pós-modernidade quer dizer, independentemente dos factos, nós temos uma opinião. Isso não é assim, nem pode ser assim. Existe uma realidade externa fora de nós. Eu sou defensora dos princípios iluministas, mas nós também vamos criando uma certa memória que resulta das paixões que vamos tendo e que eu acho que é saudável. Quer dizer, eu não o faria como historiadora, mas faço individualmente. Isto para dizer o quê? Que eu criei para mim uma memória de que as coisas importantes da minha vida e que me marcaram naquilo que eu gosto, há muita coisa em mim que eu não gosto, há outras que eu gosto, e que estão associadas às pessoas de quem eu quero lembrar mais. Eu acho que o meu respeito pelo trabalho, eu nasci numa família de esquerda, muito politizada, mas há uns anos da primeira infância que foram muito importantes para mim e que o psicanalista Coimbra de Matos, com quem eu fiz um dos livros que está aí, me ensinou a respeitar esse período. Os anos da primeira infância são muito marcantes para a nossa personalidade e para tudo o que nós somos. Foi a minha mãe, trabalhava muito, ela é investigadora, e não havia vaga no colégio e ela mandou-me de volta à minha avó. Talvez aí a gente tenha alguma coisa em comum pelas origens, porque tu provavelmente mais do que eu, certamente mais do que eu, mas eu fui durante um ano, entre os 3 e os 4 anos, viver com a minha avó, que era uma camponesa, uma verdadeira camponesa. Portanto, o meu avô tinha morrido num acidente brutal e ela assumiu que ia cuidar das terras e continuar a produzir tudo o que eles dois produziam juntos. E, portanto, a minha avó religiosamente acordava às 5 da manhã, frio ou não fizesse frio, e trabalhava o dia todo. E o trabalho para ela era era a coisa mais importante que havia lá em casa. A minha mãe diz que eu, quando voltei com 4 anos, eu limpava as migalhas, porque eu achava indecente alguém ter feito migalhas e não ter limpo as suas próprias migalhas. E, de facto, por exemplo, a minha avó não deitava nada fora. E o trabalho, muitas vezes nós zangamos-nos com os nossos filhos ou com as pessoas que elas não têm noção do trabalho, deixam a comida, porque para muita gente é uma abstração o trabalho. Por exemplo, nós intelectuais temos dificuldade, às vezes, por exemplo, os escritores cobram um cachê para ir a algum lado, porque ir a algum lado significa preparar a sessão, viajar, estar nesse lugar, não vamos de férias. Mas nós temos muita dificuldade em explicar aos outros que isso é o nosso trabalho. Um professor tem muita dificuldade em explicar, não só porque o Ministério diz uma data de barbaridades a toda a hora, mas normalmente quem não sabe o que é o trabalho de um professor tem dificuldade em perceber que a quantidade de sofrimento, algum sofrimento razoável, como é que eu vou resolver este problema? A angústia, a preparação de aulas. E ser professor é uma coisa que está... Há 140 mil no país. Se eu for falar então de um neurologista ou de um pedreiro, que hoje em dia as pessoas ainda sabem menos. Ou seja, nós também temos programas, a seguir ao 25 de Abril, as secções dos jornais tinham uma secção de trabalho e outra de economia.
A de trabalho acabou logo e a de economia virou negócios. O que é significativo? O que é significativo do que virou este país? E, portanto, as pessoas não sabem o que é o trabalho. A maioria delas, não é por mal, elas sabem o seu próprio trabalho. Que normalmente, aliás, está muito tarefeirizado, standardizado. Portanto, eu também sei o que é ser professor de português. Eu já não sei muito bem o que é ser professor de... Eu sei o que é ser professor de segundo ciclo. Eu já não sei... Porque nós, cada vez mais, estamos afunilados a executar tarefas. E eu acho que a primeira coisa, de facto, aquilo que mais me ofende, muito antes da minha adesão ideológica a políticas críticas, marxistas ou anticapitalistas, ofende profundamente que as pessoas não respeitem quem trabalha, porque eu sei o que aquilo custa. E a melhor forma de o fazer realmente é quem vive no campo. No campo não há por onde fugir da noção de trabalho. Eu sei que eu estou a comer as maçãs que eu vi a minha avó levantar-se às 5 da manhã para ir regá-las. Então essa questão eu acho que me marcou profundamente, porque ainda hoje, independentemente das ideologias, das pessoas, não há nada que me ofenda tanto. Por exemplo, vem uma pessoa de direita que respeita quem trabalha. E uma pessoa de esquerda que não respeita, eu fico mais zangada que a de esquerda, porque eu acho que a falta de respeito por quem trabalha é indecente, porque é um esforço que nós damos e que tem um resultado, e isso deve ser profundamente protegido, que é justamente o contrário do que nós fazemos, não é? Nós protegemos banqueiros e nem sei o que é mais, é melhor nem continuar, porque senão só vou conseguir dizer, como dizia o senhor do meu Facebook, as geneiras nortenhas. Tu manifestamente continuas a crer que a linguagem marxista não está desatualizada, que ainda há uma leitura marxista a fazer da história, que a luta de classes ainda é a grande leitura a fazer da história. Faço duas perguntas. Uma que tem a ver com aquilo que tu acabaste de dizer e outra que é um pouco mais abstrata. A mais abstrata é um pouco o que é que escapa a essa leitura, se é que alguma coisa escapa, mas o que é que do teu ponto de vista escapa à leitura marxista ou que esteja diretamente relacionada com a luta de classes e, por outro lado, tendo em conta isto que estavas a dizer, não são muitas vezes os próprios trabalhadores os primeiros a não respeitar o trabalho? Essa é uma grande questão, que tem a ver, por exemplo, nós recentemente, começando pela segunda, nós fomos à França porque estamos lá a preparar um estudo do burnout docente. E havia uma polémica entre, curiosamente, dois psicanalistas do trabalho marxistas. Um deles muito conhecido, que é o Christophe Dejour, que está agora, aliás, em tribunal, a prestar declarações este mês, é o grande tema em França, porque ele tenta justificar que os 25 suicídios da France Telecom em casa devem-se à organização do trabalho da France Telecom. E a grande discussão era que os dirigentes sindicais de educação nos diziam assim: mas nós achamos que outro autor, que eu agora nem sequer me lembro o nome, tu lembras-te do segundo nome? É outro autor que não é o Dejour. Nós achávamos que o Dejour era a coisa mais crítica, progressista, radical que havia. E eles dizem, não, o outro autor, que eu agora peço desculpa, não me lembro o nome, é mais interessante. E eu disse, realmente a França é uma produção, que é uma coisa, e nós fomos à procura até dos livros encomendados. Isto é uma coisa muito recente, aconteceu há 15 dias, e perguntámos porquê. E eles responderam-nos, porque o tal autor defende que os trabalhadores estão subjugados e não têm capacidade de reação. Eles são sempre dominados. Eles são vítimas da ideologia, são vítimas do domínio que é imposto pelas classes altas, com muito pouca capacidade de resistência. E o Christophe Dejour, que é profundamente inspirado pelo jovem Marx, pela produção inicial do Marx, fala da teoria da servidão voluntária. A ideia de que, em última análise, nós temos uma subjetividade e uma responsabilidade, por mais subjugados que sejamos. Quem tem uma discussão muito interessante sobre isto, que é noutro contexto completamente diferente, mas para mim muito humano para discutir, é o Primo Levi na trilogia sobre Auschwitz. Se isto é um homem, a trégua, e os que sucumbem e os que se salvam. Sobretudo nos que sucumbem e nos que se salvam, o Primo Levi tem a seguinte discussão. Vocês dizem que os judeus nunca resistiram.
Portanto, foram como cordeiros para a morte. Bom, primeiro isso não é verdade, como vocês sabem, isso tem a ver com o peso das teorias identitárias pós-modernas face ao marxismo. A verdade é que a maioria dos primeiros presos no nazismo eram judeus, mas nem sequer se apresentavam como tal, porque se apresentavam como comunistas, socialistas, trotskistas, anarquistas. Portanto, os judeus resistiram muito, só que muitos deles eram ateus, embora de famílias judaicas não se tinham rompido com a religião. Mas a segunda coisa que ele diz, que para mim vale a pena ler esse livro, Os que sucumbem e os que se salvam, todos dele, é que ele diz o seguinte: olha, isto porque o livro começa com uma série de cartas de alemães do pós-guerra que lhe escrevem, leram Se Isto é um Homem, que é o livro em que eles escrevem Auschwitz, que é um livro, enfim, absolutamente fundamental, os horrores, o limite da sobrevivência humana, como é que se luta por uma gota de água, é isso que se trata. Escrevem e dizem: eu não sabia, eu peço desculpas, mas eu não sabia. E o Primo Levi escreve um livro duríssimo a dizer: vocês sabiam. Vocês sabiam, e sobretudo há uma coisa, e de facto nós hoje sabemos pelos relatos que sabiam, quer dizer, as pessoas viviam lá do campo de concentração de Dachau e diziam que cheirava a carne queimada, não é? Eu estive recentemente no campo de Mauthausen, e os enfermeiros austríacos jogavam futebol, penso que eram os enfermeiros ou alguns locais, ao lado, os locais de Mauthausen, os camponeses, jogavam futebol ao lado da enfermaria terminal do campo. Estavam ali a divertir-se a jogar futebol, portanto. E ele diz: vocês sabiam, alguma coisa sabiam. E só vocês nos podiam salvar, porque vejam, a Alemanha nazi, enquanto que nós temos resistência anti-nazi em todos os países, na França, 500 000, na Inglaterra, na Jugoslávia, na Grécia, então na União Soviética, que é quem mais perde em termos de vidas humanas, a Alemanha, o nazismo é derrotado de fora, porque são perseguidos. Tudo o que é resistência anti-nazi é perseguido entre 33 e 39 e é morta. A partir daí, a salvação da Alemanha nazi vem de fora. E ele diz o seguinte: nós estávamos no campo de concentração, era a vocês que nos cabia salvar, nós não tínhamos como, porque não havia qualquer margem de possibilidade de resistência face a isso. De facto, essa é uma situação em que eu acho que é verdade. Nos outros casos, eu sou mais pela teoria, embora eu adoro a obra do Dejour, sou mais pela teoria do outro senhor, que eu ainda não conheço a teoria. Isto não se pode dizer assim, não é? Porque é uma prova de amor e não de ciência, porque eu não conheço a obra dele. Perdão, sou o contrário que eu queria dizer. Sou mais pela teoria do Dejour do que do outro senhor que eu não conheço a obra. Porquê? Porque esta ideia dos trabalhadores não resistirem às suas condições de trabalho e fazer deles sempre vítimas retira subjetividade às pessoas. Eu, por exemplo, sou muito crítica das teorias feministas que colocam sempre a mulher sistematicamente numa posição de vítima e não de sujeito. Uma coisa é nós falarmos da desigualdade que existe. Outra coisa é transformar as mulheres num não sujeito. E o mesmo se passa com todos os chamados setores oprimidos. Nós não podemos... Porque isso é uma visão até paternalista. Nós temos que ir lá salvar a pessoa oprimida porque ela não tem qualquer capacidade, ela não é sujeito. Nós temos que reconhecer as desigualdades e dar todos os instrumentos necessários. Por exemplo, se qualquer grupo de trabalhadores me chama para fazer alguma coisa, eu obviamente vou. Porque eu penso que isso é a minha obrigação, numa relação que é desigual. Mas eu não posso fazer as coisas pelos outros. Estão a ver? E muitas vezes as pessoas têm essa tendência. Professora, diga lá na televisão não sei o quê. Eu posso dizer na televisão tudo, que não é por causa disso que as coisas mudam, não é? Mas essa visão, é uma coisa muito modesta. A comunicação social tem dado um contributo excepcional para convencer um país de 10 milhões de pessoas que se eles telefonarem ao Marcelo Rebelo de Sousa, os problemas estão resolvidos. Não sei se já repararam. É o homem providencial. Ele está em todo lado. Em Pedrógão Grande, as poucas coisas que funcionaram em Pedrógão Grande são médicos que partiram a porta do centro de saúde e enfermeiros para tentar salvar as pessoas, médicos do INEM que não aceitaram ordens para não sei o quê e foram salvar outros, pessoas, quer dizer, em Pedrógão, não foi o Marcelo Rebelo de Sousa que lá apareceu para dar um abraço e aparecer na televisão, não é? Portanto, esta ideia
O mesmo se passa com os dirigentes sindicais, que muitas vezes os próprios dirigentes, mesmo quando são democráticos e querem fazer coisas com os seus trabalhadores, a tendência é para as pessoas chegarem ao sindicato e tratarem o sindicato como um departamento de serviços. Olha, está aqui a minha cota, o senhor faz favor, lute por mim. E isso cria, curiosamente, isso cria uma situação de subjugação das pessoas que nós temos que quebrar, porque nós temos que dizer às pessoas que elas têm que ter autonomia. Eu não fugi à pergunta sobre o marxismo. Não, mas pelo contrário, a tua resposta é sim, às vezes são os trabalhadores que desrespeitam o trabalho. E não veem nele, não acreditam em si próprios. Isso é absolutamente fundamental mudar as pessoas. Porque quando as pessoas acreditam em si próprios, de facto têm uma capacidade. Eu não tenho uma visão pitoresca do povo. Devo dizer que não tenho mesmo. Tenho quando andei a bailar nas São Joaninas e tal. Isso eu acho tudo pitoresco. Tudo o que é povo e português eu já gosto. Mas eu não tenho uma visão do género, o povo vai resolver os assuntos. Não é isso. Mas eu, por exemplo, vejo muitas vezes, se nós temos um problema no mundo do trabalho, e eu conheço, nós fazemos pesquisa em muitos setores, médicos, professores, enfermeiros, auto-europas, estivadores, muitos setores. Se nós colocamos as pessoas a pensar juntas, elas tendem a ter ótimas soluções. Por isso é que eu acredito tanto na democracia de base. A democracia de base não é tudo ao molho e fé em Deus, a gritar e tal, não é nada disso. É pôr as pessoas a pensar juntas para resolver problemas, em vez de estar sistematicamente a delegarem a alguém. Eu realmente acredito que isso é possível e é melhor. Eu acredito que nós erramos melhor numa redação de jornalistas do que num diretor providencial do jornal que vigia cada coisa. Até porque isso é impossível. O limite que há a isso nós podemos ter o melhor gestor de topo num hospital, que ele não vai conseguir saber todos os problemas que há no hospital. Nós temos que ter uma coisa de baixo para cima. Uma democracia que tem hierarquias, mas que é controlada de baixo para cima. Esta ideia de que homens sós, mulheres sós conseguem resolver problemas e que ao mesmo tempo as pessoas, no limite, é bom dizê-lo que na sociedade onde nós vivemos isso todos os dias é ensinado às pessoas na televisão. O que é que todos os dias é ensinado às pessoas na televisão? Votem em 230 deputados que nós vamos resolver a vossa vida. Já toda a gente mais ou menos compreendeu que isto não vai lá. Quer dizer, como é que as pessoas... Porquê é que a lei de bases é discutida no Parlamento e não em todos os hospitais deste país por médicos e enfermeiros, que são as primeiras pessoas que sabem de saúde? Porquê é que é no Ministério da Educação, sem ter uma componente essencial de ouvir as escolas e os professores e a realidade do trabalho, que se discute? Eu até acho isto estranho, na verdade, eu acho isto muito estranho. Isto é uma forma de poder e por isso eu compreendo-a. Mas é completamente irracional. Mas eu alguma vez, se eu fosse diretora de um espaço, ia chegar lá e tirava um MBA numa escola de gestão e dizia como é que tudo funcionava, sem ouvir as pessoas, sem compreender. Nós, por exemplo, quando fazemos inquéritos de estudo do burnout, às vezes vocês até se zangam connosco, alguns de vocês, porque nós fazemos 5, 6 reuniões em que estamos uma tarde inteira a ouvir as pessoas. Mas passa-nos pela cabeça começar a estudar a forma de trabalho das pessoas, sem ouvir como é que as pessoas trabalham. Que ideia é esta de sistematicamente não considerar a opinião dos outros, não é? Como se as pessoas fossem profundamente infantis e tivessem que ser sempre vigiadas, monitorizadas. Há sempre alguém super inteligente a pensar por elas. Isto, e por mais que as pessoas de topo sejam honestas, e a tendência num sistema assim não é que sejam honestas, devo dizer, nos Estados Unidos foi feito um estudo e 20% dos gestores são psicopatas sociais, é óbvio, pois eles estão ali numa cadeia de comando ultra-hierarquizada, em que têm que a X tempo despedir não sei quantas pessoas, a tendência é que haja um número considerável de malucos a aceitar aquele cargo, não é? As pessoas mais saudáveis, a tendência é que se afastem também destes cargos. Mas mesmo as pessoas saudáveis, a sua capacidade é limitada, acho eu. Daí o meu gosto pela democracia dos trabalhadores. E o que é que escapa à luta de classes? Então, isso é uma grande questão, todas são. O marxismo, a obra do Marx, primeiro é quase totalmente desconhecida em Portugal e mesmo, eu diria, no Brasil, na Academia Brasileira, norte-americana, alemã, inglesa,
escapa. Tirando esses 4 países onde há uma produção mexicana, ela é muito desconhecida. Cá ainda é mais desconhecida porque foi a contra-revolução a seguir ao 25 de Abril que teve que tentar esmagar a todos os níveis o que tinha saído do 25 de Abril e daqueles 19 meses. E, portanto, cá a adesão ao pós-modernismo ainda foi maior. Mas, sobretudo, eu acho que o marxismo está profundamente marcado por o que aconteceu na União Soviética. A ditadura stalinista e a esquerda tem grandes responsabilidades nisto, porque eu sistematicamente ouço esta frase: enquanto havia a União Soviética, havia direitos na Europa. Quer dizer, os outros que levem com uma ditadura para nós não temos direitos. Quer dizer, a União Soviética tem que ser profundamente rejeitada por nós. Porque a partir de 1927, 28, a Comissão de Trabalhadores deixa de ser o espaço privilegiado e passa a ser o chefe da polícia política, que é o último, é o tipo mais importante que está na fábrica. Aliás, tu chamas ao stalinismo contra-revolução. É uma contra-revolução de tal forma que ele manda assassinar todos os líderes do Partido Bolchevique no processo de Moscovo. Então, se nós não fazemos uma rejeição do stalinismo, do maoísmo, bem, então daquilo do Camboja, eu acho que aquilo já é uma coisa, já nem está dentro da minha área de compreensão. Se nós não fazemos uma crítica radical a isso, nós também não defendemos, porque eu acho que o iluminismo, o renascentismo, o iluminismo, o marxismo, continuam a ser as armas mais importantes de compreensão da sociedade que nós temos. Em 2008, um banqueiro alemão mandou todos os diretores comprar o capital para tentar perceber o que é que tinha acontecido. Eu tenho 2 grandes amigos economistas marxistas, um na City e outro na Suíça, que são pagos por banqueiros para antever crises económicas, porque ninguém foi tão longe na capacidade de antever crises económicas como o Marx. Por exemplo, a pedagogia hoje está toda na mão do Piaget, dos construtivistas, porque ninguém conhece a pedagogia soviética do Vygotsky, por exemplo, que também foi toda posta depois pelo Stalin para debaixo da mesa, porque tudo aquilo que foi verdadeiramente revolucionário e crítico, a biologia, aquilo tornou-se uma caricatura na União Soviética. Nem falar da literatura ou da pintura, onde nós chegámos, no Mayakovsky, no Brecht na Alemanha. Quer dizer, eu acho que, como eu digo, eu acho que hoje nós vivemos uma época tão perigosa que até o iluminismo é posto em causa, até a ideia de facto e cronologia, não é? Já há professores de história a dar história sem cronologia. Isto é uma conversa entre amigos e tal, estamos aqui todos, uns dão uma opinião, outras. Quer dizer, eu acho que nós agora vivemos numa onda ainda mais reacionária e perigosa. Não é? Ela não é só antimarxista, ela é muito antimarxista, mas ela já é anti-iluminista. Já é uma coisa que, e curiosamente, tem impacto na literatura. Eu adoro a tua literatura. Não sei se tu chegaste lá por uma crítica à parte teórica, muitas vezes nós não chegamos por outras razões, mas a tua literatura recupera coisas centrais que foram abandonadas por grande parte dos escritores. Vocês já pensaram? História, factos, relações humanas. Quer dizer, a quantidade de livros que a gente corre o risco de comprar hoje em dia, que é alguém consigo próprio a falar dos seus sentimentos e não sai de si próprio, também é um reflexo disso. Quer dizer, é como se a verdade está sempre em nós. Já viram o desastre que isto significa? A verdade não é, isto é totalmente disparatado. A verdade é uma coisa que está fora de nós, tem verificação empírica fora de nós. Nós compreendemos-nos em relação a... Nós somos um ser social. Tu compreendes quando escreves as personagens dos teus vizinhos. Porquê? Porque compreendes como é que as relações humanas se desenvolveram e elas chegaram aqui. Tu precisas dos teus vizinhos para te compreender a ti. Eu preciso da minha avó para me compreender a mim. Portanto, eu acho que a luta de classes não explica tudo, mas o marxismo também é muito mais do que... Primeiro, explica algo essencial. Há 2 classes fundamentais na sociedade. Os que vivem do trabalho e os que vivem do trabalho alheio. Depois há algumas médias. Então, vocês que vivem na Ilha Terceira, há muita mistura no meio disso, mas fundamentalmente há estas 2 divisões. Isso continua a ser absolutamente válido, não é? Quando Mário Centeno diz nós temos que cumprir o déficit, o que ele está a dizer é que nós temos que remunerar os acionistas detentores da dívida pública, criar um excedente primário e vamos fazer isso cortando salários, pensões e Estado Social.
Ele, claro, ele quer dizer que está a falar em nome de Portugal, mas ele está a falar em nome de meia dúzia de acionistas. Ele não está a representar os trabalhadores portugueses. Infelizmente, do outro lado, também não temos nenhuma oposição capaz de dizer e de se opor a isto. Mas eu acho que a luta de classes, quer dizer, nós não... O que eu queria dizer é o seguinte: o marxismo não é essa caricatura determinista que a União Soviética fez do marxismo, porque quando a gente vai estudar a obra do Marx, que a previsão, ela nem sequer está toda editada na Alemanha, agora a Academia de Berlim está a fazê-lo. São 250 livros, para os quais é preciso tirar um curso de 6 meses em Moscou para aprender a decifrar a letra do Marx. Então, nós nem sequer... É uma obra que abarca todos os aspectos, quer dizer, o Marx está para a economia e para a sociedade, como está o Darwin, como está o Freud, como está o Newton, é muito mais do que a luta de classes. Por outro lado, não é só o Marx, é todos os filósofos, todos os sociólogos que fazem parte da tradição do marxismo e que foram muito abandonados, e isso não nos dá... abandonar isso é abandonar um instrumento fundamental de ciência. É o mesmo que eu dizer agora, olha, o Newton não me interessa, porque... Duas perguntas. Uma tem mais a ver com aquilo de que estavas a falar, para nos situarmos um pouco. Que experiências foram mais felizes na interpretação do marxismo, ou durante mais tempo, digamos assim, porque temos evidentemente o eixo soviético, mas depois temos o eixo maoísta, depois temos o eixo da ligação Brasil-Albânia, digamos assim, há uma série de eixos diferentes. E também queria perguntar-te, para nos posicionarmos todos um bocadinho, se olharmos para a Venezuela chavista, é uma experiência revolucionária ou contra-revolucionária, para usar a tua dicotomia? Meu Deus, isso é uma grande pergunta. Eu não acredito, quer dizer, para mim o socialismo é um terreno de liberdade e igualdade. Na Venezuela o que nós temos é a criação... A Venezuela é um governo... eu nem sei bem designar, e usar aqui um palavrão da ciência política, mas eu não tenho a certeza se é verdade. O que é verdade é que a Venezuela criou uma série de programas assistencialistas e muitos programas de ONGs para tentar alguma espécie de economia local, etc. Mas aquilo que foi essencial na Venezuela foi a dependência do petróleo. E, portanto, assim que despecou o preço do petróleo, a Venezuela entrou em colapso, porque aquilo é uma monoeconomia. E eu realmente não acredito que possa se designar uma sociedade socialista que, é baseada no poder militar, 2, na monoeconomia do petróleo. Verdadeiramente, há uma frase muito engraçada entre o Trotsky e o Martov na União Soviética, porque o Trotsky dizia: se a União Soviética não há uma revolução na Alemanha e nos países desenvolvidos, nós não temos ciência nem capaz de produzir abundância, e sem abundância não há socialismo. Com escassez vai haver uma ditadura, uma casta vai tomar conta disso. E a frase muito engraçada que eu citei no livro é que acho que é o Martov que diz: camarada Trotsky, agora a usar a história, já chegámos ao socialismo, faltam-nos as vacas para darmos leite às crianças. E o Trotsky respondeu: sem leite para as crianças não há socialismo. Porque nós não podemos, o socialismo não se decreta. E isso, quer a experiência da União Soviética, quer todas as outras, demonstraram isso muito bem. Eu acredito que é possível uma sociedade com muita abundância e que aí as pessoas vão ser mais livres e não menos livres. E essas experiências todas significaram menos liberdade porque era baseado na escassez e na apropriação, seja por uma casta, seja por um partido, seja por o que for. Portanto, eu não acho que a Venezuela... Claro que estas contradições depois no sistema internacional de Estados, é evidente que a Venezuela tem uma pressão imperialista norte-americana de dominar os seus recursos. Isto não faz da Venezuela socialista, não é? Diria eu que há muitas formas de regime que não seja só esse. Sobre as correntes do marxismo, isso é uma questão, eu acho que há os contributos são tão variados e muitas vezes desconhecidos. Lembro-me de uma vez eu estar no maior Instituto de História Social do mundo, onde eu sou investigadora, em Amsterdão.
E estão lá os arquivos do Marx e do Engels, foram retirados à meia-da-noite por uma senhora idosa da Alemanha nazi para a Holanda, e depois por um burguês dono de uma seguradora que percebeu que a Holanda ia ser invadida, foram para a Inglaterra. Voltaram para a Holanda. Só os arquivos já são uma história. E nós estávamos numa conferência sobre uma coisa super complexa no campo do capital do Marx, que se chama Teoria da Transformação, que eu não vos sei explicar, porque aquilo é uma coisa que mete física teórica, que tem a ver com a transformação do valor em preço. Como é que o valor do trabalho na economia se transforma em preço? Bem, enfim, é muito complexo. E estava um físico teórico a fazer uma apresentação e todos os compreendiam aquilo, entre eles grandes nomes marxistas mundiais, como o David Harvey, que lá estava, e outros. Estava toda a gente encantada com aquilo. E estava um japonês. O japonês, a gente acha que as pessoas são discretas, pelo menos eu tenho essa ideia, não é? No Japão, as pessoas... E o japonês pulava, ria, teve assim um ataque, parecia um matemático maluco. Quando o outro fazia fórmulas sobre a teoria da transformação. E começa a falar de um romeno, que no final do século XIX tinha estudado a teoria da transformação. E o diretor do Instituto levanta-se e ri-se também, e corre lá acima ao arquivo para ir buscar o tratado do romeno, que só há um exemplar naquele instituto. Aquilo parecia uma cena super divertida, estão a ver? Agora, aquilo é uma cena, é uma coisa que só se passa entre aquelas pessoas. Ninguém percebe nada daquilo. E eles realmente estavam numa festa profunda, porque eles tinham descoberto uma coisa que já foi tentada por matemáticos e estatísticos não sei quantas mil vezes, e eles os quatro acharam que tinham descoberto a teoria da transformação. Isto para te dizer que eu acho que é tão vasta que eu não saberia. Eu acho que a oposição de esquerda trotskista reduziu a trotskista é falso, porque a oposição de esquerda depois tinha muita gente, até gente pró-anarquista, produziu coisas muito interessantes no campo do marxismo. Eu acho que o anarquismo, nas suas diversas vertentes, também, mas depois as pessoas, eu hoje em dia falo em anarquismo, pensam nas pessoas que andam aí sem, sei lá, aqueles que se dizem anarquistas, que é assim, eu estou a pensar naqueles tipógrafos do final do século XIX, que eram grandes tradutores de Tolstói, hoje em dia, curiosamente, o que aconteceu foi que os intelectuais marxistas migraram para as universidades. Eles ficaram sem partidos da classe trabalhadora e sindicatos, que eram a sua fonte de inspiração, e tornaram-se académicos. Portanto, hoje em dia o marxismo é um marxismo fundamentalmente académico, com pouca ligação ao mundo do trabalho. Isso produziu coisas muito interessantes. É realmente possível? Eu, pessoalmente, acho que é muito difícil. Acho que é muito difícil e acho que não é o caminho mais interessante. Mas isso o que produziu foi estas coisas que eu acabei de contar. Por exemplo, nós temos às vezes nós vamos a congressos, a obra do Lukács, que é um filósofo marxista muito conhecido húngaro, e estão lá 200 papers sobre aquele livro do Lukács. Estão a ver? Isto produziu de facto, depois um sindicato entra em greve e não há nenhum intelectual capaz de dar uma mãozinha ali, mas há 200 a discutir. Isso é muito interessante para quem é apaixonado pelo trabalho intelectual. E eu acho que é muito importante que se faça, mas eu acho que aqui falta a ligação novamente, não é? Acho que é muito importante que os intelectuais voltem a ter um papel no mundo do trabalho, mas às vezes os trabalhadores também não querem isso, ou também não procuram isso, ou porque consideram que os intelectuais são pessoas estranhas que vivem lá no castelo, ou porque já se desabituaram. Por exemplo, a Rosa Luxemburgo, que é entre as mulheres talvez a marxista mais importante que nós temos, ela viveu a vida toda de aulas que dava para os sindicatos. E isto tem um outro lado, que também é o lado dos escritores e da cultura. Nós hoje em dia queixamos-nos muito de que a cultura não tem apoios, mas nós só temos os apoios do Estado. Pois o que é se os trabalhadores e os sindicatos não deviam ser eles próprios, alguns casos há nos países ricos, onde eles apoiam os teatros, ou têm os seus próprios teatros, ou os seus, até bolsas de doutoramento na Alemanha. Há sindicatos na Alemanha, de IG Metall, a financiar bolsas de doutoramento. Isso cria uma contra-hegemonia. Aí o Centeno já não pode dizer
Eu estou aqui a representar 10 milhões de portugueses e por isso é que quero um déficit baixo. Porque tu aí já tens um grupo de intelectuais apoiados numa força real que tem outra narrativa, completamente diferente. Mas aí há um desencontro. Eu acho que há um desencontro claro entre as estruturas e não é só uma questão de dinheiro. Não vamos entrar na questão de dinheiro, porque não é verdade. A Alta Europa tem 6 mil trabalhadores. Se toda a gente estivesse sindicalizada a pagar uma cota, nós tínhamos teatro na Alta Europa, tínhamos sindicato na Alta Europa, tínhamos fundo de greve na Alta Europa, tínhamos livros na Alta Europa, tínhamos escritores, tínhamos tudo. Quer dizer, não é um problema de dinheiro, é um problema de organização, é um problema de despolitização, de desorganização, de atomização. E depois está-se sempre à espera que o Estado financie, porque é a única fonte de financiamento que resta. Nós vamos continuar aqui aos saltos no tempo, ainda quero voltar à Segunda Guerra Mundial, aliás, que ainda não falamos quase nada, mas há bocadinho estávamos a falar sobre os diferentes contributos para a interpretação do marxismo, e eu gostava de saber o que é que tu entendes que podia ter sido o contributo de Portugal para a interpretação do marxismo a partir do final dos anos 70, ou de meados dos anos 70, se não tivesse havido aquilo a que tu chamas também contra-revolução 25 de Abril? Eu acho que o 25 de Abril... eu recentemente, agora o meu livro da História do Povo foi traduzido em França e Inglaterra. E pela primeira vez eu pude fazer uma coisa que queria fazer há muito tempo. Mas com o livro só em português eu não conseguia. Conseguia em conferências, falar inglês, mas uma coisa é ter o livro na mão. Quer dizer que toda a gente no mundo, eu faço 50 conferências em universidades fora de Portugal por ano, sobre a Revolução, toda a gente conhece a Revolução Chilena. E ninguém conhece a Revolução Portuguesa. E a minha explicação para isso é que a Revolução Chilena é uma derrota sangrenta. É o Pinochet. Toda a gente conhece o Pinochet. E essa memória foi criada numa relação de poder. Olha, vocês... Também pela longevidade, não é? Não, e vocês, quando tentam fazer alguma coisa, o que vos acontece é o Pinochet. Se contasse a história da Revolução Portuguesa, a memória já não é a mesma, porque a Revolução Portuguesa terminou com uma contra-revolução, mas com grandes concessões. A contra-revolução foi a prisão dos 130 oficiais revolucionários de 25 de novembro, mas, essencialmente, o acordo que, na altura, o PS, a Igreja, o que restava do PSD, fizeram em 25 de novembro, e com a não resistência do PC também, foi... acaba-se a Revolução, esta gente toda que acreditou que podia fazer as coisas com as próprias mãos vai para casa, agora as estruturas são as estruturas representativas, mas nós damos Estado Social e Segurança no Emprego. Foi um bocadinho pós-guerra na França, em 45. Porque não havia capacidade para fazer um Pinochet aqui. Primeiro o Exército recusava-se a fazer o que o Exército tinha acabado de fazer um golpe de Estado a dizer nós em armas contra o nosso povo já não pegamos mais. Mesmo o Exército que fez o 25 de novembro não ia pegar em armas contra os trabalhadores. Ou se ia dividir-se de tal maneira que era uma guerra civil, era imediata, não é? E, portanto, essa experiência da Revolução Portuguesa é absolutamente fantástica. Fantástica. Eu estudo nos últimos anos duas coisas, o burnout e a Revolução. E eu digo assim, quando eu estou a ficar um bocado deprimida com o burnout, tenho que estudar rapidamente. Porque as pessoas estão devastadas, eu estou-me a rir, mas as condições de despersonalização e desmotivação nos locais de trabalho são endémicas, são generalizadas, são desesperantes. Eu há pouco tempo entrei numa fábrica com 800 trabalhadoras da Vistem, na margem sul, e elas agarravam-se a mim pendurando-se, dizendo, professora, desde que entrou a automação não sentimos as pernas, trabalham em pé sem se mover 8 horas por dia. Isto é aqui, não é na Revolução Industrial. E depois eu digo que eu tenho que estudar a Revolução mais um bocadinho, que é para me animar, porque aquilo realmente é uma fase de... Qual é o contributo daquilo? Aquilo é uma coisa extraordinária, aquilo é quando o impossível tornou-se real mesmo. É verdadeiramente extraordinário. Eu agora estou a escrever sobre a Revolução na saúde. Como é que os médicos, muitos dos quais vocês conhecem hoje, ocuparam os hospitais e passaram a gerir os hospitais e proibiram o sangue de ser vendido e os doentes de pagar uma senha para ir ver os familiares, pagar uma senha para ir ver os doentes, e isto tudo decidido numa Assembleia,
onde até as chamadas criadas, que são as auxiliares, começaram a falar e nem sabiam como é que se falava. É uma coisa extraordinária. As assembleias tinham que ser interrompidas para ensinar as pessoas a pôr o dedo no ar. Porque as pessoas tiveram 48 anos caladas. As pessoas nasceram, há muita gente neste país nasceu e morreu sem saber o que era a liberdade. Então, as primeiras assembleias, aquilo é maravilhoso assistir aquilo, porque as pessoas não sabiam que era um ponto de ordem à mesa. Qual ponto de ordem? Estava toda a gente a falar, a gritar. Então tinha que se interromper. Até devo dizer, eu não sou feminista, mas sou mulher, portanto tenho que deixar contar esta história. Houve uma assembleia em Setúbal, que as mulheres eram as que mais conversavam e a assembleia tornou-se impossível. Então as mulheres foram todas postas na rua. Foi lá uma dirigente, que é a Isabel do Carmo, do PRPBF, tiveram que pedir a ela, para ir explicar às mulheres que elas não podiam falar o tempo todo e todas as tempo. E depois elas voltaram para dentro da sala e retomou o plenário. Mas isto é a graça de um país que ganhou liberdade. O mais bonito disto não é que as pessoas não sabiam falar, é que as pessoas começaram a falar. Isto é uma coisa absolutamente extraordinária. E qual é o contributo disto verdadeiro, do ponto de vista empírico? É a comprovação de que as classes trabalhadoras, em determinados momentos da história, fazem coisas incríveis. Eu recentemente entrevistei uma operária do PC, a Vitória, agora para a exposição de 25 de Abril, vivia numa barraca onde não havia casa de banho. Havia só na região de Lisboa 100 mil pessoas a viver em barracas, estou a falar das barracas, nem das casas degradadas. Em 74, e cólera. Havia cólera, epidemias de cólera. E ela conta, mas ela toda brilha, por isso é que eu digo que é o contrário do burnout, em vez daquele semblante derrotado. E vejam, a vida dela era muito pior do que a de um professor hoje em burnout, ou de um médico em burnout. Mas ela acreditava que podia mudar. Isso é que faz a diferença toda. Ela acreditava, havia futuro. Havia esperança para aquelas pessoas que viviam em barracas. E ela diz, então, nós juntámos as caminhonetas, os autocarros, não iam aos bairros de barracas nem aos bairros pobres, porque não dava lucro. E muitos dos autocarros da Carris hoje têm desenhos em Lisboa, para a Alta de Lisboa e para o Carnaxide, que foram feitos assim. Ela conta esta história. Eu conheço várias histórias destas. E tenho documentação, portanto não é uma falsa memória dela. Nós, durante a noite, reunimos e decidimos que o autocarro tinha que vir até ao bairro, mas tinha que parar na escola. As crianças atravessavam a autoestrada A5 entre Carnaxide e Linda a Velha, e muitas morreram. Tinha que parar na escola, tinha que parar no bairro, tinha que parar na fábrica X e no sítio X para onde os operários iam. E durante a noite pintaram umas coisas de madeira, deram uma marretada, aqui fica a paragem. No dia a seguir ocuparam o autocarro e disseram ao seu motorista que a partir de agora a carreira parava aqui, ali e aquele outro. Isso hoje é um autocarro, é o 14 ou não sei o que de Carnaxide. As pessoas, o Instituto de Saúde Mental foi ocupado pelo professor Coimbra de Matos. Ele conta a história toda neste livro que eu estou a fazer sobre a redução da saúde. Ocuparam, invasão. Chama-se invasão. Eles dizem mesmo, invadimos, aquilo era uma coisa privada, já não sei o que era, e nós decidimos, não, tem que haver um centro de saúde mental público para tratar as pessoas que estão em sofrimento mental. Então, para mim, o maior contributo do 25 de Abril, ele é imenso, podíamos falar imenso sobre isso, mas o maior contributo é realmente isto, é ver que as pessoas, muitas delas até bastante cobardes ou amedrontadas, ou que não faziam parte da história, passaram a fazer parte da história, passaram a ser sujeitos, deixaram de ser vítimas, passaram a ser sujeitos. Eu não sou um desgraçado que vai atravessar a autoestrada para ir para a escola. Eu sou uma pessoa que vai estar à noite a reunir-se para construir uma escola. A da escola ainda é de chorar mais. A nossa exposição tinha uma fotografia do senhor, penso que é Ramiro, que já morreu, que ele está a destruir, é uma foto magnífica, ele está a destruir uma parede. É uma ruptura, a ideia de ruptura, estão sempre a apelar à estabilidade. E eu a ideia de ruptura, porque eu acho que da ruptura nasce a ordem, é a ruptura com a desordem. Ele parte aquilo, porquê? Porque a escola, como as crianças tinham que atravessar a autoestrada, não cabiam as crianças todas na escola. E eles foram ter com a Câmara, e a Câmara não fazia a escola. Então eles partiram a parede. No dia 3 de setembro de 1975, e no dia 2 de novembro, 2 meses depois, a escola foi inaugurada. E que passaram o cabelo dobro das crianças. E obrigaram a Câmara a pagar aquilo tudo. Estão a ver? Portanto,
dizer que este processo é um processo caótico, de gente que fazia saneamentos arbitrários, é uma caricatura do que foi um processo em que aquelas pessoas, que eventualmente até foram imensamente melhorosas na 24 de Abril, a 25 de Abril se transformaram. Qual é o contributo do 25 de Abril? É perceber a transformação. Mas do teu ponto de vista, essa capacidade reivindicativa e essa capacidade de ação extinguiu-se a partir de 25 de novembro? Eu acho que isso não é tão imediato. Porque, por exemplo, mesmo essa percepção da contra-revolução não foi imediata. Por exemplo, a gestão democrática foi até 82. A gestão dos hospitais, por exemplo. As comissões de trabalhadores foram até 79. O que mudou imediatamente a 25 de novembro foi a reposição da hierarquia dos quartéis. Acabou a sovietização das Forças Armadas, como lhe chamou Mário Soares. E foi reposta a hierarquia do movimento das Forças Armadas. O resto eu acho que é mais... Eu acho que a grande derrota dos trabalhadores, e nesse ponto de vista Portugal não é diferente dos outros países da Europa, são os anos 80. Os anos 80 é que foram a grande... porque aí foi a combinação de... muito mais por movimentos internacionais, provavelmente. Foi uma combinação. Global da economia. Foi uma combinação, porque aí foi uma espécie de tempestade perfeita. Não houve reação à deslocalização para a Ásia, muitos dos sindicatos assinaram pré-reformas e entrada de trabalhadores precários, houve a reestruturação produtiva sem reação, os partidos, mesmo social-democratas, aderiram ao neoliberalismo. Isso tudo criou uma situação, mas foi preciso fazer algumas derrotas importantes. Em Portugal, a principal foi a Lisnave. A principal, a nível mundial, foi os mineiros na Inglaterra. Porque eram esses mineiros? Eram os tipos que tinham negociado o Estado Social em 1945. As grandes empresas que tinham negociado o Estado Social é o carvão e o aço, por isso é que se chamava Comunidade do Carvão e do Aço. É mineiros, ferroviários, as grandes empresas nacionalizadas, e era preciso derrotá-los. Eu uma vez entrevistei um alto responsável do Grupo Meli, e portanto tenho a entrevista gravada, com a autorização de publicação, e eu tinha a tese de que derrotar a Lisnave era essencial para derrotar todos os trabalhadores portugueses, inclusive os trabalhadores intelectuais. Para entrar na União Europeia, e a União Europeia não é a Europa Unida, mas enfim, podemos discutir isso, mas havia que derrotar a ideia de trabalho com direitos e Estado Social Universal. E o último baluarte de defesa disso, pela forma altamente unitária e radical como combatiam, era a Lisnave. Portanto, havia que fazer com a Lisnave o que se fez com os mineiros ingleses, dar uma espécie de exemplo. E eu, à espera da resposta, mas não uma resposta tão direta, perguntei-lhe a ele. E sabem como é que a Lisnave foi derrotada? Não sei se algum de vocês tem memória disso. Foram 3 anos de salários em atraso. 3 anos de salários em atraso. Eles tinham sido os mais fortes do 25 de Abril, portanto havia que esmagá-los. Foi como a Thatcher fez em Inglaterra. E eu perguntei, mas porquê a Lisnave? E ele diz-me assim, ele sabia que eu era perfeitamente. Ó doutora, queria que começássemos por onde? Pelos homens do lixo. Tínhamos que começar pelos mais fortes. Nós tínhamos era que acabar com os mais fortes. Do que é que nos servia acabar com... Ele dá-me esta resposta que eu acho que é todo um programa político, não é? Que papel é que teve Gorbachev, ou pelo menos a perestroika, nessa conversão dos partidos sociais-democratas e de todos os restantes ao neoliberalismo? Olha, a queda da União Soviética... Antes ainda da queda da União Soviética, os sinais são antes da queda do muro do Berlim. Eu acho que quando eles tentaram abrir, já não era possível, não é? A União Soviética teve ali um espaço de expandir a Revolução Mundial na década de 30, coisa que não fez, e depois a partir daí ficou cada vez mais isolada. E quando se tornou inevitável a abertura dos anos 80, eles abriram com uma portinha e a porta escancarou-se, porque do ponto de vista económico aquilo estava realmente anquilosado, não é? Aquilo não era viável, na minha opinião, porque não havia, de facto, liberdade. E uma economia, uma sociedade não se desenvolve sem liberdade. O problema da União Soviética não era o pleno emprego, esse era o bom. Estou sempre a dizer que em Silicon Valley há pleno emprego nos Estados Unidos. Essa ideia de que nós temos que estar sempre ameaçados para produzir bem é uma ideia torturante
totalmente insustentável, e é o contrário, as pessoas quanto mais ameaçadas estão, pior produzem. Porque depois têm medo de inovar, têm medo de fazer propostas novas, podem perder o emprego, estão em competição uns com os outros, não trabalham em equipa, portanto a ausência de pleno emprego é uma tragédia. Pleno emprego não é estar sempre no mesmo emprego, mas é ter garantia de emprego. A pessoa pode sair do emprego, mas vai para o outro, não se vai do outro para o desemprego, que isso é uma ameaça à vida. Em Silicon Valley ninguém fica desempregado. Como é que acham que se desenvolveu toda a tecnologia que nós hoje temos na mão? Foi puxada, obviamente, pela conquista da Lua. Um dia o Bush pai disse: vocês põem aqui o dinheiro todo do mundo e nós damos rentabilidade a esses juros. Investimento. A segunda coisa é que vamos trazer os melhores quadros do mundo e pagar-lhes lindamente. E vocês vão viver aqui como num paraíso. Portanto, isso, na União Soviética havia segurança no emprego, mas não havia liberdade. E isso, de facto, tornou a economia soviética. O Garcia Marques, há 2 livros que eu vos aconselho a lerem imperdíveis, que é o do Garcia Marques, Uma Viagem à Europa do Oeste. Esse é em 58, se não me engano, ou 56, é 58. Ele já assiste, já é depois da Revolução Húngara ter sido esmagada, e a Revolução de 53 na Alemanha Oriental. É muito, o livro é de morrer a rir, porque ele vai descrevendo a burocracia soviética, porque qualquer sistema de vigilância, e o nosso também, não tenho dúvidas disso, ele entra em contradição consigo próprio até entrar em colapso. Porque um sistema que não funciona de baixo para cima precisa de uma vigilância cada vez maior, é o desenvolvimento da burocracia e dos gestores. Nós achamos que só há um gestor numa fábrica, não há. Há dezenas de cargos de gestão, que é a gestão da qualidade, a da verificação, a da não sei quê, porque como as pessoas estão sempre a criar cargos intermédios para vigiar os outros, como as pessoas cada vez trabalham de forma mais triste e pior, depois pensa-se que resolve-se como? Montando mais vigilância. E isto é... Bom, e a União Soviética tinha isso da burocracia. A história de morrer a rio, conto-vos a história a correr, porque ele estava na Polónia, convidam-no para um congresso de escritores, eu conto a história do livro. Convidam-no para um congresso de escritores e pagam em zlotes. E aquilo, como a moeda era muito desvalorizada, deu 2 malas de zlotes. E ele não queria o dinheiro para nada. E passa da União Soviética, passa da Polónia para a fronteira seguinte, que é a Checoslováquia, se eu não estou a erro. Estou a dizer bem, por baixo da Polónia, acho que é a Checoslováquia. E a moeda tinha mudado. A moeda tinha mudado. E vai lá o revisor na fronteira, aquilo para o comboio, mesmo dentro da União Soviética, para o comboio, e aquilo é um processo gigantesco de vigilância, vigiar os papéis todos, tarana. E ele diz: o senhor não pode sair com dinheiro, porque isso é ilegal. E o Garcia Marques diz: mas o senhor pode ficar com dinheiro, deram-me isto, não tem valor nenhum, não quero dinheiro para nada. Eu digo: não, eu não posso ficar com dinheiro, que é ilegal eu ficar com o dinheiro de alguém. E o Garcia Marques diz: eu vou ter que sair daqui, eu tenho este dinheiro, eu dou-lhe algo que faça qualquer coisa. O que é que eu posso fazer? Pode comprar alguma coisa. E o Garcia Marques diz: bom, então compre-me tabaco, por favor. O que é que há lá fora? Tabaco. E o Garcia Marques nem fumava, ou qualquer coisa deste género. E o outro volta, como aquilo era muito dinheiro, e o tabaco era muitas notas, que valia um pouco, mas o tabaco era muito barato, o outro volta com 300 maços de tabaco, e o Garcia Marques não fumava. Opa, a história é completamente deliciosa. E a certa altura o Garcia Marques diz: mas eu posso lhe oferecer tabaco? Não, isso é considerado prenda, é corrupção. Olha, deixa-me ao menos oferecer um cigarro. Então oferece um cigarro ao senhor e sai com 300 maços de tabaco para a Checoslováquia. Quer dizer, é a história da... Agora perdimos, já não sei o que... o outro livro é o do John Steinbeck, chama-se Um Diário Russo. Ele vai também como escritor, mas esse é em 1948, depois da guerra. Também tem umas histórias que eu aconselho vivamente a ler. Muito interessante. Gostava de confrontar com 2 ideias que são, do meu ponto de vista, de relação. Neste livro, como aliás já está mais do que expresso nesta conversa que contestas, que a ideia da queda do Bloco de Leste tenha provado a ineficácia do socialismo e também tenha provado que o capitalismo seja o destino histórico universal e inevitável da humanidade. E escreveste recentemente uma outra frase que eu gostava que relacionássemos e que foi: por mais leis que se façam e poderes e meios que se dê às instituições, que os devem ter, claro, a corrupção vai crescer. E eu gostava de perguntar-te,
podes elaborar sobre isto, mas eu gostava de perguntar-te em concreto se tu acreditas que uma sociedade socialista ainda é possível e se essa sociedade socialista seria imune à corrupção. Olha, eu acho que é, acredito profundamente nisso. Se vocês pensarem, nós temos alguns embriões de socialismo. Por exemplo, eu no outro dia fui à tourada à corda e não se vendia ali nada, a não ser um senhor com umas batatas fritas. Toda a gente tinha feito comida nas suas casas, as pessoas andavam a brincar à volta do touro, aquilo não havia propriamente uma economia lucrativa à volta daquilo, e aquilo funciona lindamente. Ninguém diz o que é que vai produzir, o que é que vai comer, as pessoas por autorrecriação decidem o que é que vão cozinhar, toda a gente entrou na casa de toda a gente. Eu, aliás, cheguei ao final da noite e tinha comido por 10 e bebido por 20. O Serviço Nacional de Saúde é socialista. O Serviço Nacional de Saúde, em teoria, diz o seguinte: nós vamos produzir um bem não sujeito a lucro para toda a gente. E eu não acho que foi isso que matou o Serviço Nacional de Saúde, foram as subcontratações aos privados. A educação pública, universal e gratuita é um princípio socialista. Ou seja, nós fomos introduzindo a ideia de que nós só produzimos bem se há lucro. Eu penso que tem que haver, há muita coisa que, por exemplo, competição, liberdade individual, há uma competição boa. Se eu quero o melhor para os outros, eu quero fazer a melhor aula possível. Isso é uma ótima competição. Não quer dizer que eu vá destruir o meu colega do lado e ele não vai progredir no salário porque eu fiz uma aula melhor do que eu. Isso já é outra, não é? Portanto, a liberdade individual, tudo isso tem que existir, mas eu acredito que isso existe mais numa sociedade socialista do que numa sociedade capitalista. Na verdade, a sociedade capitalista está-se a tornar caótica, uma concentração de riqueza como nós nunca vimos na história de toda a humanidade. Quer dizer, de toda a humanidade. Nós hoje lidamos com valores de fortunas em que a riqueza da Maria Antonieta parece uma coisa suave ao pé das fortunas que nos são apresentadas na televisão todos os dias. E com miséria extrema do outro lado e crescente, proletarização dos setores médios, avançada, lidamos com uma coisa absolutamente terrível, que é a ausência de liberdade. Nós não temos liberdade de escolha nenhuma. Por amor de Deus, eu entro num táxi e está a dar a Shakira. Que liberdade é esta? Aqui, em Budapeste, em Londres, no Rio de Janeiro, está sempre a cantar a Shakira. Eu entro num restaurante que tem a televisão ligada. Eu já tenho uma lista dos restaurantes em Lisboa que não têm a televisão ligada para ir ao ar. Portanto, a minha primeira restrição à liberdade é que a porcaria da televisão vai estar ligada. A segunda é que estão todos a dar o mesmo canal. E quando não estão a dar o mesmo canal, estão a dar a mesma coisa. Portanto, a ideia de que nós, com a padronização e a industrialização em massa, temos liberdade, é uma ideia completamente fictícia, porque nós cada vez mais nos comportamos, até na linguagem. As pessoas são expropriadas, não só do corpo, como as senhoras da automação, são expropriadas da linguagem. Eu tenho um Pingo Doce ao lado da minha casa, e eu vivo no centro histórico de Oeiras, perto de Oeiras, e tem a praça, o mercado, eu vou. E porquê é que eu vou lá? Aquilo às vezes até pode ser um bocadinho mais caro. E os produtos às vezes podem não ser melhores. Não é isso. Não vou lá e o pitoresco do mercado. É que eu não aguento ouvir as senhoras do Pingo Doce falar. Aquilo eu não posso. Boa tarde. Tem cartão? Precisa de número de contribuinte? Precisa de saco? As pessoas deixaram de ser pessoas. Foram automatizadas. É um tempos modernos do Chaplin. Aquilo é de uma indignidade e não sei se já experimentaram fazer, como eu já experimentei. Olá, boa tarde, não é preciso saco. Boa tarde, precisa de saco? Experimentem. Quer dizer, as pessoas... Há alguma necessidade disto? Mas nós precisamos de grandes superfícies para viver. Isto é um dado adquirido. Por exemplo, a liberdade que nós temos. Quem tem filhos, vocês vivem numa ilha paradisíaca onde subsistiu a pequena propriedade. Por isso é que há a tal tourada onde toda a gente cozinha como quer. Agora, vão para Lisboa com crianças, é um inferno. As cidades estão cheias de carros. Que liberdade é que as pessoas têm? Podes ir para a rua brincar. Onde?
Então, eu penso que nós realmente vivemos asfixiados por esta economia que é totalmente irracional, onde se ouve coisas realmente obscenas como esta. As pessoas é que não percebem o suficiente de economia. Alguém vir-se orgulhar de ter um superávit primário para pagar títulos de dívida pública, quando aqueles cavalheiros tipo Berardo acabaram de dar este show que todos nós assistimos. Quer dizer, o que é que Mário Centeno nos informou? Olha, estamos a pagar bem ao Berardo. Foi isso que ele disse, com o déficit baixo. É exatamente isso. Eu podia ter dito esta frase que era mais honesta. A mim parece que nós... Agora, não estou a fugir exatamente à questão, porque nós, numa sociedade socialista, o que houve não foi socialismo, temos que ter garantias, não podemos deitar fora o bebê com a água do banho. Eu acho que uma das coisas que quem é socialista devia trazer para cima da mesa é como é que vai, por exemplo, salvaguardar os direitos, liberdades e garantias. Eu, por exemplo, até tremo quando vejo setores feministas defenderem a inversão do ónus da prova porque é justiça burguesa. Eu prefiro a justiça burguesa do que a justiça medieval. Quer dizer, a inversão do ónus da prova. Todos os homens são culpados até prova em contrário. Isto é intolerável. Portanto, eu penso que nós temos que aprender com o passado onde é que falhamos. Nós não podemos voltar a criar sociedades onde se está permanentemente ameaçado na sua liberdade, sempre em nome do bem maior, mas isso é a prática de todas as ditaduras. Eles só restringem liberdades em nome do bem maior. Mas tu consegues defender que o socialismo é menos dado à padronização do que o capitalismo? Isso eu não tenho dúvidas, porque se toda a gente tem saúde, educação, se toda a gente se desenvolveu plenamente as suas capacidades, não tem muito mais liberdade para criar. Se nós reduzíssemos o horário de trabalho para toda a gente, eu, por exemplo, não sou a favor do rendimento básico incondicional, dar dinheiro às pessoas para não trabalhar. Eu não sou a favor, eu só sou a favor disso em casos extremos, pessoas doentes ou pessoas que estão com problema, pessoas que têm que trabalhar, todos nós temos que contribuir. Mas eu sou a favor de uma redução drástica do horário de trabalho, utilizar a tecnologia para reduzir o horário de trabalho. Como é que tu te posicionarias perante, já que falaste no rendimento social de inserção, assim chamado, creio que ainda é assim chamado, apesar de recentes indicadores um pouco positivos, tu estás numa região que tem índices de desenvolvimento humano infinitamente piores do que as médias nacionais. Nós temos, infelizmente, lideramos uma série de infelizes estatísticas que têm a ver com o abuso sexual, a gravidez na adolescência, a violência doméstica, o analfabetismo, o excesso escolar. Lideramos em todos os índices de que posso lembrar, que é uma coisa que evidentemente incomoda essa existência e me incomoda a mim também. E vivemos sob um regime dito socialista. Como é que este paradoxo se explica e pode, sobretudo, ter resistido durante tantos anos no sistema socialista? Vivemos? Isso só serve para comprar e não ter bom. De facto, muito bem. Estamos de acordo. Evidentemente estamos de acordo. O que eu quero tentar perceber é como é que é possível a palavra socialista ter sido apropriada durante tanto tempo, durante tanta gente, sob o escrutínio aparentemente de ninguém, nos Açores e em tantos outros lugares de Portugal e do mundo. Em tantos outros lugares. E cujo pendor é sobretudo assistencialista. Se lerem os programas sociais-democratas e socialistas dos anos 70, o direito ao trabalho era uma garantia, uma dignidade. Toda a gente tem direito ao trabalho. E agora toda a gente tem o direito à assistência social. Mesmo muitos sindicatos lutam mais pelo subsídio de desemprego do que pelo emprego. Está sempre lá o direito, a luta pelo emprego em nota de rodapé. Mas a grande luta deles é pelo subsídio de desemprego ou pela indenização quando as pessoas são despedidas. E, portanto, há uma real diminuição das expectativas. O curioso é que em Portugal o 25 de Abril foi tão marcante que o Partido Neoliberal chama-se Partido Socialista e o Partido Conservador Neoliberal chama-se Partido Social Democrata. É uma espécie de concessão histórica à Revolução do 25 de Abril.
Porquê? Porque realmente, se vocês forem pensar, se eu disser assim, eu sou socialista, algumas pessoas pensam assim, socialismo, o que é isso? Depois pensam, confundem tudo, é o PS, é a União Soviética, é tudo muito confuso. Até porque nós temos uma coisa muito perigosa que é a desideologização da sociedade. É a ideia de que a política não é uma coisa nobre, de que todos os políticos são aldrabões, é um prolongamento da teoria salazarista de eu só cuido do meu trabalhinho e a política cuidam as pessoas inteligentes. Isso é perigoso. Isso. Tanto que se eu disser assim, eu sou socialista, as pessoas ficam, mas se eu disser, eu sou professora universitária e estudo socialismo, está bem. Se eu não tivesse direito a ter uma ideologia, é uma coisa perigosa. E se forem ver, é curioso isso. Porquê? Porque as ideologias também se transformaram em clubes de futebol. Exatamente. Portanto, isso é verdade. Os partidos têm muita culpa nisso, porque são muitas vezes dogmáticos, não dão espaço à crítica. e as pessoas também têm culpa disso. Claro. Porque o tédio empurra-nos para a urgência de pertencer a alguma coisa e, portanto, pertencemos a um partido ou a uma ideologia como pertencemos ao Messi ou ao Eu Cristiano não acho que Ronaldo. os partidos pequenos marxistas que eu conheci por aí no mundo estejam imunes a isso, de maneira nenhuma. Há uma tendência ao clubismo, à ausência de crítica. A crítica é sempre vista como uma ameaça. E isso é um perigo, quer dizer, uma sociedade onde se vê os críticos como uma ameaça e não como um plus, é uma sociedade que tem que se transformar. Quer dizer, a crítica é realmente Eu gostava de Mas ela é socialista ou pró-socialista? Eu sou, pois, mas está a fazer essa brincadeira com as palavras. Eu acredito muito que numa sociedade socialista nós eventualmente poderíamos viver melhor. Agora, não tenho nenhuma identificação, por exemplo, com o Partido Socialista. Não me identifico. Mas da maneira como eu disse, eu sou socialista. O António Costa também diz sempre 15 dias antes das eleições. Mas eu não sei se os estudantes ainda... Sim. Tinha dito há bocadinho. Sim, eu não fiz uma mão no ar. Eu não quero frisar aqui a conversa, ver se tinha uma questão. Para já, para começar a subir para o princípio, eu acho que esta desideologização da sociedade é uma arma neoliberal extremamente eficaz. Esse sentido de não pertença, em que tudo é permitido, tudo é misturável, tudo é confundível, é como eu dizia há bocadinho, portanto, se eu disser que sou socialista, as pessoas ficam espantadas, mas se disser que sou uma professora de socialismo, a interpretação dos políticos e do poder é isso. A cada intelectual é mais ou menos estudar uma coisa qualquer fora de moda, mas pelo menos enquanto está lá nem incomoda ninguém. Portanto, não venha no papel do intelectual uma força propulsora para a mudança. E eu pergunto agora, já se percebeu, e eu também concordo e subscrevo, que a experiência soviética do socialismo não foi experiência, pelo menos a marxista, não foi. Deviam ter experimentado primeiro a macacos. Exatamente. É uma nota da Mas União Soviética. em que medida, digamos, é que aquela uma ditadura de facto, não foi, digamos, um bocadinho levada ou, digamos, legitimada pela teoria da ditadura de proletariado, por exemplo. Levada a sua importância exaustão, obviamente. E eu convocaria só aqui para terminar também, quando falou há bocadinho, na luta de classes. O Paulo Freire, que toda a gente conhece, foi um sociólogo brasileiro extremamente empenhado na alfabetização do povo brasileiro, colocava sempre nas suas aulas a questão da consciência de classe. Ela tem um livro muito pequenino, que é 40 e tais páginas, ou 50 e tal páginas, que é a conscientização. É que eu chamo a atenção para isso. A pessoa, para lutar por uma causa, tem que ter consciência de que está a ser presente. Sem isto, não consegue materializar as suas reivindicações. Não consegue ser eficaz. Não sei se pararei aqui algumas questões, mas vou corrigir-me melhor do que isso. Eu contei esta anedota do macacos porque isto era uma anedota da União Soviética. Mas estão a fazer a experiência do comunismo, o que é que não experimentaram primeiro a macacos? Isso era uma das... Mas eu ainda tenho outra que eu contei ao Leonardo Padura, que eu adoro. Na União Soviética,
Leonardo Padrão é um escritor cubano. Muito crítico de Cuba, mas pela esquerda. E é um escritor excepcional. E eu contei, na União Soviética dizia-se que o futuro era certo, mas o passado imprevisível. E ele respondeu-me, em Cuba dizemos que no socialismo nunca sabemos o passado que nos espera. Por causa das terríveis revisões históricas que se está sistematicamente a obrigar. Eu sou muito... Eu compreendo a teoria, a tática, a estratégia da ditadura do proletariado. Acho que a palavra ditadura, a ideia da ditadura do proletariado era a democracia do proletariado. Mas acho que a palavra ditadura não pode voltar a ser usada para defender regime algum. Quer dizer, pelo menos a palavra tem que se mudar. Que não é... Não me parece que isso seja... Mas o problema não está aí só, não é? Está, hoje em dia... De facto, eu diria que os partidos políticos, a grande crise que nós atravessamos a todos os níveis, ela também é uma crise das classes dominantes. É uma crise de representação política, é uma crise de direção política, realmente. Ela não é só uma crise de direção dos trabalhadores. Nós não vemos... Isto parece um bocado, sabem, quando eu leio livros de história da transição do feudalismo ao capitalismo. São umas centenas de anos, ou umas dezenas, consoante os países, em que verdadeiramente ninguém sabe para onde é que vai e ninguém faz nada certo. As classes não têm uma estratégia clara. Se vocês forem ver, também do ponto de vista das classes dominantes, o caos está mais ou menos instalado. Quer dizer, agora o Trump, o Boris Johnson e o Bolsonaro foram eleitos pelos trabalhadores. Os trabalhadores não estão a governar em lado nenhum no mundo. Desculpem, isto foram lá postos diretamente pelo desastre das políticas neoliberais. Então, mas os representantes nunca estiveram tão longe dos representados e agora a culpa é deles que o Bolsonaro é eleito, ou o Trump é eleito, ou outro qualquer é eleito, mas depois ficam furiosos com os monstros que criam. E vão dizer que a culpa é do vizinho do lado, é do pobre trabalhador que foi votar. Não é? Portanto, eu acho que essa crise de direção estratégica das classes não proprietárias também é uma crise de direção estratégica das classes proprietárias. Ou seja, nós não conseguimos abrir o telejornal, vejam bem, por exemplo, o Mário Soares, o Álvaro Cunhal, o De Gaulle, o Roosevelt. Ouçam-nos, a gente pode discordar de um ou do outro, mas havia uma ideia de país, uma ideia de mundo. Abram agora a televisão e peçam uma ideia a um tipo da União Europeia. Aliás, há algum representante da União Europeia desse nível? A pessoa que mais fala na União Europeia é o chefe do banco. Já viram que é a pessoa tida como mais respeitada? É o chefe de um banco, que é basicamente o responsável pelo desastre que nós vivemos em 2008. Porque o seu dever foi cumprido bem, ou seja, emprestou dinheiro que não tinha. Portanto, eu penso que esta crise de representação política é generalizada, mas ela também é generalizada ao nível dos chamados pequenos partidos das classes trabalhadoras, que também estão ali o tempo todo a tentar tapar buracos e não têm uma ideia de sociedade. Curiosamente, e por mais incrível que isto pareça, e é muito triste que isto aconteça, de onde é que vem hoje uma ideia de sociedade? É da extrema-direita. Quem é que tem uma ideia de sociedade? É uma ideia de sociedade terrível. Vejam bem, é uma ideia de sociedade de eu e eles, o outro, o inimigo, mas é uma ideia de sociedade. Há uma ideia de país na Marine Le Pen. Há uma ideia, é um país só para estes, não para os outros. É um país xenófobo. É um país capitalista. Estão a ver, não? Mas se vocês confrontarem e colocarem num naipe de debate a extrema-direita em França, estou a dizer, onde há países, os partidos do extremo centro, os neoliberais, e depois o que restou dos partidos de esquerda profundamente em crise, quem está ali a mostrar um projeto é a extrema-direita. Como é que nós chegamos a este desastre? Como é que nós chegamos a este desastre? Quer dizer, como é que os únicos que falam em país, em futuro,
é a extrema-direita. A esquerda não tem uma ideia de sociedade para apresentar. Tem medo sistematicamente da ideia de sociedade que tem para apresentar. Está sempre a pedir e depois vai sempre descendo as exigências, não é? Porque como não tem uma ideia própria, está sempre amarrada à ideia dos partidos do extremo centro, as suas exigências vão sendo cada vez menores, até que a certa altura não tem exigência absolutamente nenhuma para a sociedade. A certa altura nós estamos a discutir coisas como o rendimento social de inserção, que eu sou a favor em termos de emergenciais, como é óbvio, ninguém deve passar fome, mas eu não sou a favor como modo de vida. Isso é destrutivo para as pessoas, sobretudo para as que o recebem, porque as pessoas têm que ter a dignidade de poder viver do seu trabalho, não é viver na dependência da boa vontade de um assistente social. Isso é indigno. Mas isso às vezes é um poder político. Tudo é que é um culpa há muito tempo poder. Porque isso são bolsas de trabalho barato. Eu dei aulas de alfabetização no bairro social e aquilo eram bolsas de trabalho barato. São votos garantidos. Não querendo prolongar demasiado a discussão ideológica, ainda assim tenho de colocar-te perante o paradoxo essencial, que é vivemos subjugados pelo capitalismo, vivemos subjugados pelo capitalismo ainda por cima em sucessivas crises, não obstante, vivemos cada vez com mais tempo, cada vez com mais saúde, temos cada vez mais alfabetização, temos, até notei aqui uma série de coisas, mais longevidade, somos mais altos, mais nutridos, etc, etc. Como é que te posicionas perante esse paradoxo? Olha, Joel, eu acho o seguinte, eu acho que os índices sociais que nós temos agora são resultado das políticas depois da guerra. O resultado das políticas neoliberais nós só vamos saber daqui a 20 anos. E em países onde elas foram aplicadas mais cedo já tiveram um retrocesso brutal, que é a queda da esperança média de vida nos Estados Unidos, é o aumento brutal da gravidez adolescente na Inglaterra. Portanto, onde as políticas neoliberais foram mais cedo aplicadas, o que nós temos é um aumento exponencial de doenças da desigualdade social, como a questão da diabetes, por exemplo. A curva da diabetes é quanto mais pobre, mais diabético, quanto mais pobre, mais obeso. O que nós temos é um desenvolvimento técnico e, por exemplo, a esperança média de vida em França, entre um operário e um trabalhador gestor intelectual, é de 12 anos. Em Portugal essa conta nem é feita. Neste momento, em Inglaterra, todos esses indicadores entram em conta com a classe social. A Inglaterra está muito à frente de nós em termos dessas análises. Ou seja, quando se vai analisar, porque é muito fácil estatisticamente também criar... se eu tenho 4 carros, vou dizer que nós temos 2 cada um, mas eu é que tenho 4. Portanto, é muito fácil estatisticamente nós mascararmos se não as dividimos por classes sociais. Neste momento, a Inglaterra é o país que está mais à frente em estudar todos esses indicadores sociais em classes sociais. E o que é que se verifica? Que os pobres estão muito piores e que há setores das classes médias a ficar cada vez piores. Portanto, há uma proletarização de setores médios. Mas não há ricos suficientes para mudar a esperança média de vida. Quer dizer, se os ricos são tão poucos, não podem influenciar a leitura das pessoas. Nós temos um aumento extraordinário da capacidade de manter as pessoas vivas mesmo sem qualidade de vida. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque nós temos 2 indicadores em Portugal, em todo o mundo, que é a esperança média de vida e a esperança média de vida com saúde. A nossa esperança média de vida é igual à da Dinamarca, mas a nossa esperança média de vida com saúde é 15 anos abaixo da Dinamarca, por exemplo. Ou seja, os portugueses reformam-se e estão incapacitados. E isto tem uma forma para calcular, não quer dizer que eles não estão só tristes, quer dizer que têm uma série de doenças incapacitantes. De todas as formas, eu creio que nós tivemos avanços extraordinários depois da guerra, sem dúvida alguma, com o Estado Social. São esses indicadores que nós estamos a viver. Nós ainda estamos a viver... Nós ainda somos os filhos do Estado Social. Quer dizer, nós somos a primeira geração cuja expectativa é, a partir de agora, viver pior que os nossos pais. Mas nós, até agora, vivemos todos melhor. Nós vivemos melhor que os nossos pais. Muito melhor. Outra das razões porque eu me zango muito com as feministas é que passam a vida a dizer, agora com 30 anos, que as mulheres deste país estão a libertar-se. As mulheres deste país
deram um salto gigante em 1960. Estão aqui muitas e sabem perfeitamente o que é o significado da palavra liberdade. O mundo que a minha mãe me deixou quer dizer, eu quase não tive que fazer nada. Portanto, é até uma desconsideração que é esse discurso feminista hoje em dia, porque é esquecer o que é que fizeram as mulheres nos anos 60 e 70, nomeadamente que os homens foram para a guerra ou para a migração, e nós temos desde os anos 60 a maior taxa de mulheres no mercado de trabalho, e foram elas que em 25 de Abril foram lutar, por exemplo, por creches. Nós temos o horário mais alargado de creches em toda a Europa. Isso foi conquistado não agora, mas em 1974 pelas mulheres. Portanto, eu acho que há muitos indicadores que nós somos ainda o resultado do bem-estar social. O que é que vai ser daqui a 20 anos com o descalabro que está a acontecer no Serviço Nacional de Saúde? Depois há outra coisa nas estatísticas muito importante. Por exemplo, eu na educação acho que o retrocesso é brutal, mas nós temos realmente as estatísticas marteladas. Primeiro porque utilizamos índices que não são corretos, como o PISA, porque eles não medem a educação, medem competências que não têm nada a ver com a educação. A segunda questão é que nós temos as notas inflacionadas generalizadamente em todos os setores de ensino, na minha opinião. Portanto, nós depois já começamos a utilizar dados que não correspondem. Não sei, meu pai é engenheiro, meu pai vê os testes dos meus filhos de matemática e quase tem uma apoplexia. Primeiro ele acha que aquilo é um correspondente a um 10% e eles tiveram 60%. Por acaso matemática, mas sobretudo as perguntas, ele diz isto é algum... E às vezes acontece o mesmo, que eu no outro dia dei a alguém um teste de filosofia, alguém que é filósofo, e ele ficou perplexo com o que estava a ler. Quer dizer, portanto, não dá só pelas notas para nós chegarmos a uma conclusão estatística. Mas temos uma grande capacidade de resistência e de mudança. E um pouco contrariamente àquilo que a Raquel fez referência aos sindicatos, enfim, não foi muito abonatória, eu gostaria de lembrar hoje, aqui e agora, o sucesso que foi a reintegração da trabalhadora na corticeira. Depois de 2 vezes o tribunal ter mandado reintegrar e indemnizar, essa corticeira fez vista grossa a essas recomendações do tribunal. Mas agora, passados já uns anos, para além da indemnização, voltou a reintegrar a trabalhadora. Eu acho que isto é muito bom. Isto foi um grande sucesso dos sindicatos. Eu devo dizer que discordo desse sucesso. Primeiro concordo, e eu nunca disse aqui mal dos sindicatos, porque eu não suporto o discurso anti-sindical. Eu acho que os sindicatos são fundamentais. Disse, aliás, o contrário, que as pessoas deviam estar todas sindicalizadas. Houve um momento nos anos 80. Claro. Agora, o problema da corticeira, para mim, é um problema muito sério. Porque nós pegamos no exemplo daquela mulher como um exemplo possível para todos os trabalhadores. O que é que diz aquele exemplo? Que no tribunal nós resolvemos a situação. Isso não é verdade. Primeiro, porque ela teve 10 anos de vida infernal. Segundo, a maioria dos casos em tribunal não são bem-sucedidos. Enquanto que, por exemplo, os estibadores de Setúbal entraram numa greve ilegal contra o trabalho à jorna, não foram para tribunal nenhum, foi uma greve por tempo indeterminado com bloqueio do Porto. E foram todos assinar o contrato coletivo de trabalho não tiveram 10 anos à espera a ser torturados. Passado 3 meses estavam a assinar o contrato coletivo de trabalho. Eu acho muito perigosa a ideia da judicialização dos conflitos coletivos. Primeiro porque os sindicatos depois nem sequer têm dinheiro para conseguir dar vazão a todos os pedidos. Depois porque é uma individualização. A solução jurídica é sempre uma resposta individual. É a resposta daquele trabalhador que vai ao tribunal. Raramente vão a ações coletivas e quando vão também os tribunais mandam-nas para trás. Os tribunais querem justamente o quê? A individualização do problema. Então, os sindicatos, infelizmente, não podem deixar de o fazer, porque às vezes têm processos disciplinares e outras coisas que obrigam a uma resposta jurídica, senão os trabalhadores são demitidos. Mas a ideia de que... o que é que diz aquelas... vocês podem sofrer muito durante 10 anos que acabam por ter uma indemnização. Primeiro, ninguém devolve àquela mulher os anos que lhe tiraram e a tortura que ela sofreu. Segundo, o problema do assédio moral está instalado em todos os setores e se ele não tiver uma resposta coletiva não vai ser um caso ou outro de sucesso
que oculta os milhares de casos de insucesso, porque a maioria dos casos de assédio moral, que são tratados, por exemplo, pela Rita Garcia Pereira, voltam para trás, porque os tribunais nem sequer reconhecem. Não queria que nos limitássemos à questão ideológica e também não queria limitar-te a um discurso que é eminentemente sociológico, porque és, em primeiro lugar, uma historiadora. Gostava de fazer-te só uma pergunta ou duas e continuo à espera de ver algum braço erguido. Ainda não houve. Antonieta, já vou. Também, Antonieta, faz favor. Antonieta Costa. Gostei muito de ouvir o início da sua conversa. Nesse início, defendeu a noção da democracia de base como um possível ideal ao qual nunca se chegou, pelo menos, a concretizar totalmente, não é? Eu não sei, provavelmente tem conhecimento sobre os estudos que Sérgio Moscovici fez sobre a importância da influência das minorias no criar da ordem social e mesmo do pensamento social. A influência que ele depois... não sei se conhece o trabalho dele. Não conheço. Ai, mas isso é básico para a tal democracia de base. Não conheço. Porque ele provou por uma série de experiências em psicologia social, em Paris. Ele é ainda, penso, professor da École des Hautes Études. E executou uma série de testes e de experiências de laboratório nessa área da influência das minorias. Conseguiu provar, ao fim de quase 10 anos de experiências, conseguiu provar que realmente a ordem social é estabelecida por influências quer das minorias sobre os detentores do poder, como das maiorias também, ou desses detentores de poder. Portanto, a ordem social é estabelecida pelos dois, só que é apagada aquela parte que diz respeito às minorias. É como se surgisse sempre a partir dos centros de poder. No entanto, ela parte das bases. Portanto, porquê é que se abandonou esse ideal da democracia de base? Não percebo porque é que foi. Por outro lado, houve tentativas de democratização dos referendos através de tecnologias, das votações, através da internet, suponho eu que seria. E isso iria conseguir-nos uma constante sondagem às bases. Conseguiríamos saber um pouco mais do que pensam realmente as pessoas em geral. Porque eu também defendo que a democracia deve ser de base. Mas como é que se ouve essas pessoas, as opiniões delas? E é muito difícil criar referendos constantemente, não é? Porque é trabalhoso e é dispendioso. E as pessoas não Também votam. podem ser uma ilusão, não é? Diga? E os referendos também podem ser uma ilusão, porque não é por eu fazer uma pergunta que as pessoas passam a saber. Sim. Eu, quando penso na democracia de base, penso numa democracia dia-a-dia nos locais de trabalho, quer dizer, porque o referendo às vezes pode ser um plebiscito populista, em que todos somos chamados a votar sobre uma coisa da qual não percebemos nada. Se calhar o método não é esse, mas que as bases têm realmente participado nas decisões, eu acho que é essencial. Que solução é que se vai encontrar, não sei. Mas é certo que houve estudos que comprovam que realmente o pensamento social baseia-se tanto numa fonte como na outra e, portanto, as resoluções são tomadas a partir daí, por um lado, e por outro. Há outras experiências, eu falo de uma experiência local, que é o culto do Espírito Santo, que se tornou independente da Igreja, e eu estudei a forma de gestão das Irmandades
que são quem gera essas organizações. E o que é certo é que realmente ali há a democracia de base no seu funcionamento pleno e que geralmente ela não é aceita em termos sociais porque se pensa que as bases não sabem nada e que provavelmente iriam deturpar os ideais, etc. No entanto, ali vê-se que esses tais ideais do culto são geridos pelas bases, sem interferência das cúpulas, Claro. e que se mantiveram. Pensa-se que iria perder-se a ordem, iam perder-se os valores. Não, aqui há uma experiência de 500 e tantos anos em que não se perdeu nada disso. Os valores continuam os mesmos, não há nenhum líder, nenhum tutor ou idealista orientado e, no entanto, funciona. É uma experiência, para além da outra do Moscovici, que... Uma história que eu conto no livro é que o Stalin só deixou reabrir comissões democráticas num único lugar, ao longo de todo o seu reinado czarista. Foi no cerco de Leningrado. A única forma de distribuir Leningrado estava cercado pelas tropas nazis. Esteve durante 900 dias cercado. E a única forma de dividir uma ração todos os dias cada vez mais escassa foi reinstituir as comissões democráticas. Eu acho que esse exemplo é absolutamente extraordinário. Só mais uma última pergunta, eu vou voltar à Segunda Guerra Mundial para acabarmos com uma pergunta eminentemente para uma historiadora, mais do que para uma socióloga, mas devias conhecer o trabalho da Antonieta Costa, que é muito interessante. Várias vezes como é que funcionavam os impérios e já... É muito interessante o trabalho da Antonieta Costa. Eu tinha muitas perguntas ainda para fazer-te, mas uma das questões que salta à vista quando se lê este teu livro é a tua oposição tão evidente a que o Reich tenha sido, que o nazismo tenha sido obra de um homem só. Evidentemente que nunca teria sido obra de um homem só, mas colocas Hitler como um pouco também resultado das circunstâncias. Não tendo havido Adolf Hitler, teria havido outro homem propiciador daquele regime, daquele extermínio, daquele genocídio? Dizem que nós, historiadores, não podemos fazer contrafactuais, mas eu vou responder. Eu acho que tenho a certeza que sim. O nazismo resulta da política desastrosa da social-democracia, como é da Revolução Alemã, da política desastrosa do Partido Comunista, que recusou-se a unificar-se com a social-democracia contra o nazismo, a famosa política do terceiro período, mas resulta, antes de mais, que a burguesia alemã preferiu suicidar-se e meter-se na mão do partido nazi, apoiando a famosa Carta aos Industriais de Hitler. Vejam, os campos de concentração antes não são acima de tudo, campos de trabalho forçado das grandes empresas alemãs, que foram todas, aliás, obrigadas a pegar indenizações no fim da guerra. IG Farben, Volkswagen, ThyssenKrupp, todos esses grupos. O que eram os campos de concentração? Eram campos de trabalho forçado, campos de trabalho gratuitos, que foram recrutados entre dissidentes, judeus, etc. A solução final é só a partir de 42, 43, quando se torna impossível alimentá-los a todos depois da derrota de Stalingrado. Isso está perfeitamente documentado. Portanto, era racista, mas acima de tudo o racismo era funcional. Um, à expropriação dos judeus ricos e dois, a colocar todos os outros judeus como trabalhadores forçados. Eu recentemente estive em Budapeste com um grupo de marxistas, um deles é muito conhecido, que era o diretor de estudos russos lá da universidade, e é o biógrafo, tem a melhor biografia que eu conheço do Lenin, e ele é judeu. E Budapeste foi das cidades que mais perseguiu e matou judeus na Segunda Guerra. E eles eram quase todos judeus. E eu perguntei, mas vocês foram mais perseguidos por ser judeus ou socialistas? E ele, pelas duas coisas. Variava. Num ano era uma coisa, no outro era outra. Mas, portanto, a perseguição aos judeus também tinha a ver com isso. Porque o judaísmo, como era urbano, sem pátria, vinha muito associado também ao internacionalismo e às ideias, em parte, não é só. Mas quer dizer, o Marx era judeu, Trotsky, Martov, a Rosa Luxemburgo. Portanto, havia muitos dirigentes conhecidos
bolcheviques e internacionalistas que eram judeus. Mas eu penso que o fundamental era garantir que eles trabalhavam até à morte, trabalhavam gratuitamente até à morte, é isso que são os campos. E isso tudo foi o quê? Foi uma resposta militar à crise de 29. Com a crise de 29 o capitalismo colapsa e, portanto, a militarização da sociedade. O Roosevelt admite que só acaba com desempregados nos Estados Unidos em 1941 quando eles viram soldados. Não foi antes com as políticas do New Deal. As políticas do New Deal reduziram em cerca de 20% o número de desemprego. Não acabou com ele. Então, qual é o perigo? E vejam, esta é a minha análise ela não é minha, ela era uma análise consensual nos anos 50. O capitalismo trouxe-nos à loucura nazi e às lutas imperiais que redundaram a disputa hegemónica do mundo da Segunda Guerra. Morreram 80 milhões de pessoas, é o capitalismo que está em causa. E isto muda quando? Muda, sobretudo, quando se dá o Pacto Social Europeu e se aceita o capitalismo. Então, aí a reconstrução vai ser cada vez mais a ideia de um louco, um homem só, a ideia centrada, sobretudo, na Alemanha e, mais tarde, com a construção do Estado de Israel, a ideia de que o nazismo é sobretudo, uma ofensiva contra os judeus, não é? Essa é muito... Em Mauthausen, se vocês, aliás, forem visitar, tem os monumentos, e os monumentos têm uma sequência cronológica à medida que foram construídos. Então, por exemplo, logo a seguir à guerra está o mural do Brecht, e está o monumento às tropas húngaras, às tropas eslovacas, às tropas moldavas, às tropas russas, e a partir de 1970 é um grande monumento aos judeus, porque é quando se dá toda a política dos Estados Unidos face ao Estado de Israel. O que não deixa de ser verdade, que é fortemente antissemita, o nazismo. Mas se nós reduzimos o nazismo a isso, exatamente, mas se nós reduzimos, não compreendemos o mais perigoso de tudo. E o mais perigoso de tudo é que eu acho que a burguesia é uma classe suicidária. É realmente possível inventar o horror para salvar os seus lucros. Esse é o perigo que nós temos pela frente. E daí tão importante desmistificar o que aconteceu em 1945. Uma boa maneira de acabar. Raquel, Obrigada muito obrigado. a todos. Obrigada a ti. Muito obrigado pela tua eloquência. Obrigada a ti. Muito obrigado a Deixa-me todos. fazer uma pergunta. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Posso eu fazer uma pergunta? Só 2 segundos. Só 2 segundos. Porquê que aconteceu ao jornalismo português para ter perdido um homem como tu? Eu não quis vir embora. Não, eu não tenho já nenhum impulso jornalístico. E acho verdadeiramente que eu nem devia estar a responder isso, que este é o teu momento, mas acho verdadeiramente que o jornalista é o grande inimigo do escritor quando essas duas entidades convivem na mesma pessoa, porque o escritor trabalha com elipses e com a pergunta, e o jornalista trabalha com a resposta e com o preenchimento das elipses. E essas duas forças são muito violentas. Ganhamos um grande escritor. Obrigada a vocês todos.